O seu coração deve estar em Deus, deve estar no reino do Senhor, deve estar em Jesus, na palavra, no Espírito Santo, no céu, naquilo que Deus preparou para ti, o que o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, sua mente jamais pensou. Agora vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, a palavra do Senhor diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo de Provérbios 4, 23 é um complemento. Não sei se você conseguiu pegar aí, não sei se você percebeu. Ele é uma continuação, é um complemento do Mateus 6, 21. Como lá diz, né? Pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aqui em Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo guarde o seu coração. Percebeu? Acima de tudo, acima de qualquer coisa. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu não preciso falar muito sobre esse versículo, porque basicamente o que eu falei sobre o Mateus 6, 21 dá uma estendida a esse assunto também. Mas eu quero me deter aqui a um assunto muito importante que se trata sobre escolhas e decisões. E eu quero falar sobre relacionamento, porque o coração é uma parte onde sentimos e desejamos. E ter um relacionamento, viver um relacionamento é algo que nós desejamos, é algo que nós queremos. E o nosso coração sente o desejo de viver um relacionamento. Só que nós, para vivermos o nosso relacionamento, fazemos uma escolha, certo? Nós tomamos uma decisão. E essa decisão é escolher a pessoa que nós vamos viver esse relacionamento. Mas entender o princípio da escolha, o princípio da decisão, pode mudar muita coisa na sua vida e principalmente te livrar de uma vida de sofrimento e de tristeza, de lamento, de remorsos e arrependimento. Porque a palavra que diz, acima de tudo, guarde. Tudo é tudo. E quando a palavra fala acima de tudo, guarde, ela está dizendo acima de qualquer coisa, proteja o seu coração. Quando a palavra diz guardar, quando algo é precioso, quando algo é valioso, você cuida bem. E você guarda, ou seja, você protege. O sentido da palavra guardar aqui é proteger, é cuidar. E quando cuidamos de algo que amamos, que é valioso para nós, nós fazemos isso com muita atenção, com muita dedicação e perseverança. Fazemos isso com amor. Então veja, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a nossa vida. Na versão mais antiga diz que dele saem as saídas da vida, as fontes da vida. E é como eu falei, escolhas e decisões. E entrando nesse sentido, nesse assunto de relacionamento, quero falar sobre exatamente isso. Que o meu conselho para você é esse. Se você não quer sofrer, mas você quer ter um relacionamento dentro da vontade de Deus, então guarde o seu coração. Problemas você vai ter, dificuldades você vai ter, vão aparecer desafios, mas dentro do plano de Deus para a sua vida e no tempo de Deus para a sua vida, o seu coração vai ser poupado de sofrimento por causa da precipitação. Porque como eu falei antes, né, sentimos o desejo e temos a vontade e almejamos, né, a realização desse querer. Mas o nosso coração precisa ser guardado. E guardado em quem? Nele, no Senhor.
Lembra de Salmos 37:4? Deleita-se no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Ou seja, faça do Senhor o motivo, a razão da sua alegria, e Ele realizará os desejos do seu coração. Porque Deus conhece quais são os desejos do seu coração. Mas o seu coração, ele precisa estar em Deus. E como o meu coração está em Deus? Como eu deixo, como eu coloco, como é que eu entrego o meu coração a Deus para que fique nele? Através da oração, através da sinceridade, da sua sinceridade. Você não tem nada a esconder de Deus, porque Deus vê todas as coisas. Entenda isso, nada nós escondemos de Deus. Deus sabe todas as coisas. E quando nós vamos orar a Deus, nós podemos ser formais ou nós podemos ser sinceros. Não tem mistério. Eu posso chegar para Deus e procurar palavras bonitas e eloquentes, mas eu posso ser sincero e chegar para Deus e rasgar o meu coração e chorar e falar: Senhor, é isso que está acontecendo. Senhor, é isso que eu quero. Senhor, é isso que eu sinto. E entregar o seu coração a Deus. É ouvir apenas a voz de Deus no que se refere aos seus desejos e às suas vontades pela escolha e decisão que você está querendo tomar. Ouvir a voz de Deus e não seguir a do seu coração. Porque, como eu falei, é desejos e são vontades. E nossos desejos e vontades, eles também têm vozes. Eles também nos impulsionam. E esses impulsos são, muitas das vezes, pela emoção que sente e não pela razão que precisa ter. Isso é precipitação. E nada que fazemos com precipitação dá certo. Pelo contrário, dá errado. Nós vamos tropeçar e vamos quebrar a cara. Agora, quando nós fazemos as coisas com sabedoria, e principalmente quando nós fazemos as coisas na direção e no tempo de Deus, nada dá errado. Pelo contrário, dá tudo certo e nós conseguimos aprender com Deus o valor do princípio de você ter o seu coração nele, de você esperar por ele e confiar nele. Eu estou falando no sentido sobre relacionamento, mas também, como eu disse, o versículo de Provérbios 4:23, ele fala sobre escolhas e decisões. E isso se refere à sua conduta no emprego, na escola, na universidade, faculdade, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja. Isso se refere às escolhas e decisões que você tem para fazer diariamente. Dependendo de onde estiver o seu coração, em quem está guardado o seu coração, as suas escolhas e decisões vão partir daí. Se o seu coração está guardado em você mesmo, e entenda que quando eu quero dizer você, eu falo como Paulo está se referindo à nossa carne lá em Romanos 7. Quando seu coração está em você, há um grande perigo, entende? Há um grande perigo porque a palavra do Senhor, ela diz que nossa carne ela é fraca. E porque ela é fraca e ela não tem força, ela não tem sustentação, ela não aguenta. E ainda diz que que o pecado está nela. Agora, se o nosso coração, se o seu coração está guardado em Deus, a única voz que você vai ouvir, além de você sentir, além de você querer, além de você ter a vontade, a única voz que você vai ouvir é a voz de Deus. Porque é nas mãos de Deus que está o seu coração. E você não vai se deixar mover pelo sentimento, mas você vai se deixar mover pela voz de Deus, porque o Senhor diz que Ele é um Deus de paz e não de confusão. Ouvir a voz do nosso coração causa confusão, porque gera dúvida, mas ouvir a voz de Deus gera paz, porque Deus nunca erra. Então, confie seu coração ao Senhor e ouça a voz de Deus sobre as escolhas e decisões que você tem que tomar diariamente. E entenda
que Deus deseja guardar o seu coração, que Deus deseja proteger o seu coração, e que você precisa fazer isso acima de tudo. Eu e você temos uma responsabilidade com o nosso coração. E quando entregamos a Deus, Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas e Ele se compromete em proteger o nosso coração. Ainda que Deus saiba para onde está inclinado o nosso coração, Deus é grandioso e é poderoso para desinclinar o nosso coração e incliná-lo para Ele. Deus é poderoso para tirar o nosso coração do engano, da mentira, ainda que ele seja corrupto, ainda que ele seja, como diz a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ainda que ele esteja doente demais para ser curado, Deus é capaz de livrar eu e você dessa corrupção e dessa doença que ele está evitando que eu e você soframos as consequências das decisões e escolhas erradas pela precipitação do coração. Porque Deus criou o nosso coração e só Deus entende o nosso coração. Só Ele tem a cura para a doença do nosso coração. Então, confie seu coração ao Senhor e veja a paz de Deus reinar no seu coração e também na sua mente por você tomar as decisões e escolhas em Deus e no tempo de Deus. E que Deus, Ele nos ajude e nos abençoe para que nós possamos seguir essa disciplina, esse conselho que a palavra diz em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.